Olá, estou de volta com mais um vídeo. Vou fazer a instalação de um outro ventilador, dessa vez o modelo Aventador da Tron, esse sem controle remoto. Escolhi esse modelo por ser um modelo bem compacto, ele não tem as hélices compridas. Por minha sala ser uma sala padrão de apartamento, eu achei que esse modelo ia ficar melhor aqui, pela proporção do espaço, né? Por ser uma sala estreita, eu achei que esse modelo ficaria melhor aqui. Só que, dessa vez eu vou, como o acionamento dele é na parede, né? Ele não tem controle remoto, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o interruptor para o acionamento da lâmpada. Esse aqui é o interruptor que aciona a lâmpada, onde eu vou instalar o ventilador. Ela funciona em paralelo com outro interruptor que eu tenho lá na entrada, e eu não quero mexer no acionamento da lâmpada. Eu quero que ela continue sendo acionada aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o acionamento do ventilador onde eu tenho um outro interruptor, mas que não faz o acionamento dessa lâmpada. Ele faz o acionamento da lâmpada da sacada. Então aqui eu acendo a lâmpada da sacada, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar o interruptor do ventilador. Deixa eu pegar aqui na caixa para vocês verem como é. Onde está por aqui. Vejam só, é esse acionador aqui. Ao invés de colocar lá onde está o acionamento da lâmpada da sala, eu vou colocar ele aqui. E esse interruptor de cima, que é para a lâmpada, eu vou deixar acionando a lâmpada lá fora. E os demais vai funcionar para o ventilador aqui dentro. Eu nunca vi uma ligação parecida com essa, mas creio que deve existir. E é o que eu vou tentar fazer aqui. Beleza? Então vamos montar o ventilador. Meu fiel escudeiro está aqui. Está sempre me acompanhando em tudo. Ele vai fazer parte hoje. Então vamos lá. Montar o ventilador. E posteriormente vamos fazer a instalação. Bom, vamos desembalar agora o produto. E o que eu fiz? Eu tenho uma rede aqui em casa, então eu peguei ela e forrei no chão para evitar de riscar o piso ou danificar o ventilador, né? Eu achei que fica melhor fazer com algo embaixo. Então vamos desembalar. Pessoal, me chamou muita atenção o cuidado que a Tron teve ao embalar. Acredito que seja padrão da empresa. É bem diferente com relação ao Mondial, certo? Então, ponto positivo aí para a Tron com relação à embalagem. Deixa eu puxar aqui para prender essa aba aqui atrás, assim fica melhor. Então aqui são as pás, as três vêm embrulhadas junto. Aqui tem manuais, termos de garantia, coisas assim. Isso aqui por enquanto não vai ser preciso. Só esses fios, tomadas, portas, alguma coisa que vieram soltos. Vieram todos aqui dentro da caixa, tá? O acabamento. Eu coloquei dentro do saquinho para ficar melhor. Então tá aqui, tomada de acionamento. Aqui tem o cano de sustentação, o acabamento. O suporte de fixação das pás. Esse aqui é o suporte do teto. A única coisa que é mais fraquinho, né, inferior ao com relação ao Mondial, é esse suporte aqui, mas com certeza foi projetado para aguentar o peso do produto, então não tem nenhum problema nisso. Aqui tem alguns parafusos, borrachas que serão utilizados. Um fio. Esse fio deve ser para instalação das luminárias, ou melhor, dos soquetes da luminária. E deixa eu virar tudo aqui que é mais fácil. Aqui tem algumas arruelas, porca, mais borrachas, mais fio. Vamos ver o que tem aqui. Esse deve ser o acabamento da parte superior do motor. Ele mesmo.
Aqui é o motor do ventilador. O motor já vem com o fio colocado. Aqui é a canófila que vai no teto para fazer o acabamento. E aqui tem a parte da luminária que fica na parte de baixo do ventilador. Muito bem embalado, tem bastante papel aqui dentro. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer, os soquetes estão soltos aqui, ó, então vem todo desmontado. Deixa eu já tirar aqui para evitar de bater no vidro. Então aqui estão os soquetes. O globo da luminária. Eu achei bem grande, achei que ele fosse menor, mas é bem grandão. E aqui a base que vai ser fixada ao soquete. Os soquetes, porque são dois. Deixa eu tirar do saquinho aqui, só um momento. Pronto. Aqui é onde vão ser fixados os soquetes. O globo da luminária. E tá tudo aqui. Agora vem a parte mais difícil, que é montar tudo isso, né? Mas vamos lá. Olha, não é tão fácil a montagem dele. Tem bastante componentes, muitos pequenininhos, então vai ser meio difícil aqui descobrindo onde vai cada um. Vai ter que ter paciência. Vou começar colocando o suporte das pás. Eu identifiquei aqui esses 6 parafusos. Provavelmente são os que vão fixar o suporte das pás, certo? Estavam aqui dentro do saquinho onde vem esse fio terra, tá? É tudo separado, então eu peguei nesse saquinho onde vem o fio terra. Aqui também tem várias porcas, certo? Que são as porcas que vão fixar aqui. Então eu vou colocar esses suportes, vou colocar os 3 aqui, ele é por baixo. Assim fica melhor para vocês verem. E aqui é identificado o lado que vai para cima. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vou tentar focar aqui. Está escrito este lado para cima. Melhorou. Certo? Então vamos lá. Fazer isso agora. Vou colocar esses suportes das pás aqui no motor. Bom, eu coloquei aqui o suporte das pás. Para ficar mais fácil a colocação, como eu estou sozinho, eu apoiei aqui no protetor do motor. Certo? Coloquei o motor aqui de ponta cabeça e assim foi mais fácil para parafusar aqui o suporte. Agora eu estou montando a parte onde vai os soquetes da luminária. Já parafusei um aqui, agora tem que parafusar o outro, certo? Aqui não tem segredo, só colocar o parafuso em um dos furinhos do soquete, prender com a arruela aqui atrás, o parafuso tá nesse saquinho onde vem o fio, é um parafusinho pequeno, quer dizer, de um diâmetro pequeno, mas compridinho que está aqui. Certo? Aí é só passar por um dos furos do soquete. Cadê aqui? Certo? A gente vai ver que tem 2 furos que atravessam lá atrás. Só passar em um deles e fixar aqui no suporte. Um já está feito, agora eu vou colocar o outro. Bom, os 2 soquetes estão colocados. Já fiz a instalação dos fios também, que vem todo solto, né? Então, primeiro eu coloquei os 2 soquetes parafusados aqui, certo? Não tem segredo, ó. Em um dos furos lá no fundo tá o parafuso, rosqueado aqui atrás. Fiz isso dos 2 lados. Aí o que eu fiz? Esse par de cabo cinza vem solto. Eu liguei primeiro
as duas pontas nos dois terminais aqui do soquete. Certo? É só fazer uma... Aliás, já vem até com a ponta feita, não precisa nem desencapar. Só coloquei o fio, passei aqui do outro lado, tem até as presilhinhas aqui para encaixar. Trouxe até o outro lado. E aqui o que eu fiz? Liguei esses dois cabos cinza com o cabo preto. Vocês vão ver que tem um cabo preto paralelo. Certo? Eu só desencapei uma das pontas e liguei junto, porque ele é o que vai alimentar aqui os soquetes. Certo? Então, o cabo entra aqui e daqui está saindo a alimentação para o outro soquete. Beleza? Acho que dá para vocês entenderem aqui. Tá entrando por cima e saindo por baixo para ir até o outro lado. Aí eu só passei ele aqui por esse furo do meio, mas vou ver direitinho se é isso mesmo aqui. Tá? Deixa eu ver qual vai ser o próximo passo agora. Bom, nessa parte eu apanhei bastante para ver o que eu iria fazer, mas consegui descobrir. Vocês vão ver que tem esse pino rosqueado em um dos pacotes, junto com as arruelas e os parafusos. Eu peguei duas arruelas, parafusei mais ou menos até a metade do pino, certo? E encaixei aqui na parte inferior do motor. O outro lado já tem essa haste aqui, onde sai o fio, certo? Aqui é a parte inferior. Eu coloquei uma chave de fenda aqui só para ficar mais fácil o apoio. Então, coloquei as duas porcas até a metade desse pino, certo? E rosqueei o pino aqui na parte inferior do motor. Coloquei a chave para poder me dar apoio para eu apertar bem aqui, certo? Agora o que nós vamos fazer? A gente vai ver que tem umas arruelas aqui de metal e borracha. São duas de metal e duas de borracha. Nós vamos pegar a arruela de metal, colocar sobre a porca, uma das arruelas de borracha. Eu vou pôr de qualquer jeito aqui, só para filmar, depois eu tiro e arrumo direitinho. Põe bem centralizadinho, faz bem caprichado para ficar um serviço bem feito. Aí nós vamos vir com o disco aqui onde nós instalamos os soquetes e vamos encaixar no furo, aliás, no pino. Aqui, coloquei no pino. Vamos vir com a outra arruela de borracha, a arruela de metal e vamos prender com a porca. Certo? A gente vai prender e isso vai ficar assim. Deixa eu virar aqui. Isso vai ficar assim. Dá para entender aqui, vocês conseguiram ver? Certo? É isso aqui. Agora eu vou apertar direitinho, prender direitinho. Depois eu volto. Bom, eu achei que eu não ia terminar essa parte nunca, mas consegui. E aqui está, montado. Então aqui no meio, ó, dá para ver as duas arruelas que foram colocadas. Perdão, as duas porcas. A arruela metálica. Embaixo da metálica tem a de borracha. E aqui embaixo a mesma coisa, a arruela de borracha, a metálica e a porca segurando esse prato da luminária. E aí eu passei o fio preto por dentro do furo. E ele saiu aqui junto com o fio do motor. Então agora os dois cabos já estão saindo aqui. Certo? Agora vamos fazer daqui para cima. Bom, agora vem uma etapa simples, mas que não deixa de ser importante. Nós vamos colocar essa presilhinha plástica aqui, deixando os
espaço do furo livre, tá? Ela não pode tampar, tem que ficar livre. Vai colocado assim. E aí nós vamos vir com essa barra e encaixar nessa presilha plástica, certo? Essa parte que tem uma ranhurazinha é para baixo. Fica mais fácil ver pela espessura do furo. O furo mais fino é para baixo, o mais largo é em cima, certo? Então a gente vai encaixar nessa presilha de plástico aqui, acompanhando a direção do furo, tá? Esse furo tem que sair aqui e do lado, esse furo comprido tem que ficar na direção do fio, porque agora o fio vai entrar por aqui, passar por dentro e sair aqui em cima, certo? Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas tem um furo aí, beleza? Bom, passei o fio aqui por dentro, os dois já estão aqui em cima, certo? Só que ele não pode sair agora. Por quê? Porque agora nós vamos colocar essa proteção aqui. Opa, certo? Depois vamos colocar as duas borrachinhas, esses anéis de borracha aqui. Tá difícil de fazer com uma mão só. Então vamos colocar um, depois o outro. Colocados os dois anéis de borracha, nós vamos vir com essa parte aqui que é a cobertura aqui, certo? Esse anel de borracha para não dar vibração aqui, nada disso e não ficar fazendo barulho, tá? Então agora é essa etapa. Feito isso, que vai descer mais, nós vamos tirar o fio por esse buraco de cima aqui na haste, certo? Então eu vou fazer isso agora direitinho e depois eu volto quando estiver pronto. Bom, montagem aparentemente finalizada. Acho que está tudo certo. As pás eu só vou colocar depois que estiver pendurado, porque senão vai ficar muito largo, vai ficar difícil para eu trabalhar com ele lá em cima, certo? Mas então o que eu fiz? Coloquei a canopla, coloquei os anéis de borracha na barrinha preta aqui, coloquei o cano marrom, antes de passar o cano marrom, tirei o fio, depois passei o cano marrom e aí sim finalizei com essa canopla de proteção aqui, que é o que vai no teto, certo? Aí tem aqui algumas borrachinhas, eu não estava entendendo onde elas iam, mas deduzo que essa que parece um T venha aqui para quando a gente colocar o suporte não ter ruído do ferro batendo aqui, né? Então acho que ela deve ficar assim, ó. Certo? E essas outras, acredito que devam ir aqui, ó. Elas devem ser encaixadas aqui. Vai ser um pouquinho difícil, tem que forçar aí, mas eu acho que ela deve ser encaixada aí para não ter ruído também com o teto e nem com o parafuso que vai ficar aqui, certo? Então ela vai ficar atravessada aqui no meio assim, certo? Só tem que apertar bem aqui para poder encaixar nesse furo. Eu vou tentar fazer isso. E aí a partir para a parte elétrica, furar o teto, medir os fios agora. Vamos fazer isso também. Bom, partindo então para a parte elétrica, eu quero que esse interruptor continue sendo o interruptor de acionamento da lâmpada, certo? Então é o que eu já tenho hoje. Seria aquele fio branco e o azul ali em cima. O azul é o neutro e o branco é o retorno da fase, depois que ele passa pelo interruptor. Esse preto já vai ser o do ventilador, eu já passei, certo? Já está passado aqui. Então ele está vindo desde a caixinha onde eu quero que fique o interruptor do ventilador até lá, beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Esses dois vão ser o retorno da ventilação e da exaustão. O preto
eu sei que é o fase da minha rede elétrica, da minha rede de iluminação. Aqui na minha casa o azul é neutro, todos os neutros são azuis, o verde é terra, o vermelho é fase da tomada e o preto fase da iluminação. E os brancos são todos retornos da iluminação. Eu queria o retorno do ventilador de outra cor, eu não queria que fosse preto, mas eu não achei de outra cor, então teve que ser preto. Então aqui eu vou fazer o seguinte: o interruptor da iluminação, que eu quero que acione a luz ali da minha sacada. Eu vou continuar usando esses dois fios normalmente, eles vão ser ligados no interruptor da iluminação, e no da ventilação e exaustão, esse será um retorno, e eu vou puxar um fase desse preto, já que eu vou deixar o ventilador ligado junto com a iluminação. Certo? Ali em cima já estão saindo os dois retornos. O azul é o neutro, então eu vou precisar de um azul, que seria um neutro, para o ventilador. Então o fase vai sair aqui embaixo e o neutro aqui em cima. Certo? Aí agora eu vou fazer a ligação certinho e depois eu explico para vocês como ficou. Vou furar também o teto, que eu ainda não furei, vou ter que furar agora. Bom, conexões feitas, vamos lá. Eu tinha um fio preto e um fio branco, que eram a minha fase, e o retorno que ia do interruptor para a lâmpada da sacada que eu queria que fosse acionada por esse interruptor, certo? E passei mais dois fios pretos, que são os retornos do ventilador. Então, o que eu fiz? Esse amarelo ficou sendo fase do interruptor da lâmpada. Eu sei porque eu abri a caixinha e vi, então vocês vão ter que ver aí no de vocês. Certo? Esse aqui é o fase da lâmpada. Pode ser que esteja em outra cor, como eu sei que ele é o fase. Geralmente eles vêm com 3 fios. Então aqui eu tinha um amarelo e 2 fios cinza. Então eu sei que o amarelo é o meu fase. No ventilador a mesma coisa. O vermelho é o fase. Como eu sei que ele é o fase? Eu tinha um fio vermelho e 2 fios pretos. Tá? Então vai ser sempre esse o padrão. O que tiver de cor diferente vai ser o fase. E os que estiverem em par vão ser, no caso do ventilador, o retorno para o ventilador. E no caso da iluminação, já é o interruptor preparado para ligação paralela. Tá? Porque se fosse ligação paralela à minha lâmpada, eu teria 2 fios aqui para ser ligado no interruptor, mas não vem ao caso agora. Então o que eu fiz? Liguei a fase da lâmpada, que é o amarelo, e a fase do ventilador, que é o vermelho, no meu fio fase que eu já tinha, que era o preto, beleza? O retorno da lâmpada eu liguei em um dos meus fios cinzas, e o outro fio que eu não vou usar, eu isolei. E no ventilador, os dois que eu tinha aqui da saída do ventilador, eu liguei no que eu passei até o ponto do ventilador lá em cima, né? Ficaram sendo o retorno do ventilador, certo? Então, vermelho e amarelo ligado na fase, um cinza ligado no retorno da lâmpada, e os meus 2 pretos, que são o retorno do ventilador, ligado aqui no preto que eu passei, certo? Aqui então já está tudo certinho, eu testei, está funcionando. E já está ligado tudo aqui em cima também. Aqui eu ainda não isolei. Então o que acontece aqui? Vejam, eu tenho meus 2 fios pretos, que são o retorno lá do disjuntor, da tomadinha lá, certo? Ligados aqui com os 2 pretos do ventilador. Um branco do ventilador ligado no neutro. Opa, desculpa, eu estou tirando aqui do foco. Tá? Um branco ligado no neutro, então os 3 que vêm do ventilador foram ligados da seguinte maneira: preto no retorno, outro preto no outro retorno, e o branco ligado no neutro. Na minha casa eu sei que o azul é neutro, é padrão, tá? Vocês vão ter que identificar isso na casa de vocês, certo? E na lâmpada, um retorno da lâmpada
ligado no cinza e o neutro da lâmpada, que é o outro cinza, ligado aqui no neutro junto com o branco do ventilador. Não sei se vocês conseguem entender aqui, certo? Então tem um neutro da lâmpada e um neutro do ventilador ligado aqui no fio azul. Não sei se dá para vocês identificarem o que é azul. O outro cinza da lâmpada ligado no retorno da lâmpada, lá daquele meu interruptor que eu disse que eu não queria mexer. E os pretos, que são os retornos lá do interruptor, ligado nos pretos aqui do ventilador, certo? Agora é só isolar tudo. Depois que eu isolar, eu mostro para vocês como ficou aqui. Bom, só relembrando então, as conexões do ventilador, certo? Que é esse cabo aqui. Então aqui eu tenho fio branco ligado no neutro, que na minha casa é de cor azul. Os cabos pretos que saem do fio do ventilador ligado nos cabos pretos que eu passei, que vão até o interruptor. E na iluminação, o fio branco, que é o meu retorno lá do interruptor, que eu não quis mexer, ligado em um dos fios cinzas. E o outro fio cinza da iluminação também aqui ligado no neutro. Só para finalizar, beleza? Tá tudo instalado, agora eu vou descer e vamos ligar aí para ver como ficou. Bom, então meu interruptor para acionamento da lâmpada continuou sendo esse que eu já tinha, certo? E o ventilador eu aciono do outro lado, aqui. Então vamos ver agora como ele ficou. Ligar a ventilação. Eu só não gostei porque eu achei que ele ficou balançando muito. Depois eu vou ter que mexer em alguma coisa aí para ajustar, porque ele está balançando bastante. Mas o ventilador bem silencioso, ventila bem. Aqui está na velocidade mínima, média e máxima. Às vezes vocês podem ouvir algum barulhinho de alguma coisa raspando e tal, é só mexer na proteção do motor ou até aquela canopla ali em cima. Se ficar muito encostada no teto, começa a fazer ruído também, não pode ficar muito encostada, que a primeira vez eu deixei ela bastante apoiada no teto, fez muito barulho. Então se estiver fazendo barulho, pode ser ela que está muito encostada, é só abaixar um pouquinho, certo? Mas é isso, o produto está aprovadíssimo.